A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava lendo aqui a palavra de Deus, mais precisamente em Mateus, capítulo 5, o versículo 13. E aqui Jesus fala que os discípulos são o sal da terra. Olha só o que diz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, o sal tem vários nutrientes. E antigamente o sal era usado para preservar os alimentos, porque não tinha geladeira. Então, eles colocavam um sal na carne, salgavam a carne para que ela durasse mais tempo, não apodrecesse. E Jesus compara os seus discípulos, ou melhor dizendo, Jesus compara todos nós, os que creem nele, ao sal da terra. Nós cristãos devemos ser o sal neste mundo, o sal que preserva a carne do apodrecimento, que não permite que a carne apodreça. Irmãos, se você acha que o mundo é ruim, agora imagina só, se o Senhor não tivesse escolhido um povo para si, o mundo não está pior, é pela misericórdia de Deus, é por causa dos eleitos do Senhor, é por isso que o mundo não está pior, porque os eleitos de Deus, eles buscam fazer o que é a vontade de Deus. Nós buscamos agradar a Deus, nós buscamos fazer o que é bom e agradável aos olhos do Senhor e não aos olhos do mundo. O mundo só não desandou de vez, só não se acabou de vez, porque Deus escolheu um povo para si. E é Deus que ensina esse povo, é Deus que preserva esse povo, é Deus que santifica esse povo, é Deus que fortalece esse povo, porque se não fosse Deus, já teríamos perecido. Se não fosse o Senhor, nós não daríamos conta de viver nesse mundo. Se eu e você estamos vivos hoje, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade do nosso Deus. E Ele quer que a gente viva à semelhança do sal, que a gente não permita que esse mundo venha a apodrecer no pecado, na mentira, na miséria, em ofensas contra Deus. Nós somos o sal da terra, irmãos. Enquanto muitos aí querem ofender a Deus, que gostam de blasfemar contra o Senhor, falar mal das coisas sagradas, nós cristãos preservamos o que é santo, o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus. E para isso fomos chamados, para preservar tudo aquilo que Deus criou, porque a criação é de Deus. O mundo, tudo que Deus criou, o planeta, as estrelas, tudo é de Deus. Não é mal. Mal é os homens ímpios, os pecadores, que tentam apodrecer tudo aquilo que Deus criou, que tentam manchar tudo aquilo que Deus criou, e Ele viu que era bom, como está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, nós somos o sal da terra. Devemos preservar tudo aquilo que Deus criou, lutar contra o pecado, contra a injustiça, contra os erros. E olha só, irmãos, o sal também é usado como cicatrizante. Tem pessoas que usam sal em seus ferimentos, porque o sal tem nutrientes que ajudam o seu machucado, o seu ferimento a se recuperar. Então muitas pessoas usam sal para curar as feridas. E tem uns que colocam o sal mesmo. É o sal, pega o sal e coloca em cima da ferida. E outros diluem o sal na água e colocam em cima dos ferimentos. Mas a verdade é que somos o sal da terra. Preservamos as coisas de Deus para que a maldade do mundo, os pecados dos ímpios não contaminem as coisas de Deus, as coisas que Deus criou. Se não existisse pecado, esse mundo, irmãos, esse mundo seria um paraíso, como era. Imagina só um mundo sem pecados, como é que seria? Só que o mundo, o homem caiu em pecado, o pecado da desobediência. Então, a partir daí, tudo que o homem faz é manchado. Tudo que o homem faz, mesmo que seja coisas boas, tem algo de ruim. É manchado pelo pecado. Não é 100% bom. Então, nós devemos ser o sal da terra,
o sal. E se você pegar o sal e esfregar na sua pele, queima, arde. E assim somos nós cristãos. Muitas vezes devemos arder na ferida do mundo. Devemos ser como o sal em uma ferida. Devemos quebrar com a santa palavra de Deus o orgulho dos homens. Porque somente a palavra de Deus quebra o orgulho dos homens. Nós somos o sal da terra. Então devemos viver de forma santa. Devemos pregar a verdade, mesmo que a verdade muitas vezes arda no coração orgulhoso dos homens. Devemos continuar pregando a verdade, porque como Jesus Cristo diz, nós somos o sal da terra. E ele diz aqui, ora, se o sal vier a ser ínsipido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Como assim pisado pelos homens? Na época de Jesus, quando o sal perdia os seus nutrientes, as suas propriedades, quando o sal se tornava ínsipido, eles lançavam o sal nas estradas que eles construíam. Então os homens vinham e pisavam nele. E por isso Jesus fala, se o sal vier a ser ínsipido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós cristãos não formos o sal da terra, para nada servimos. Se nós cristãos não buscamos viver de uma forma santa, agradável a Deus, pregar a verdade, falar a verdade, mesmo que muitas vezes a verdade que pregamos fira o coração do homem, mas como o sal, a verdade de Deus, ela pode até arder, ela pode até machucar o coração de alguém, mas ela cura. O sal, ele pode arder o ferimento, pode fazer o ferimento queimar, aquela dor insuportável, agonizante, mas ele vai ajudar aquela ferida a se cicatrizar. E assim é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela fere, ela arde, mas a ferida que ela abre, ela mesmo cura. Deus, ele quebra o orgulho, quebra o coração do homem e ele mesmo dá um novo coração, um coração de carne, temente a ele, que busque a ele. Então, irmãos, devemos ser o sal da terra. Se nós viermos a ser ínsipido, para nada servimos. Somos falsos cristãos. Que cristãos são esses que vivem como o mundo vive, de forma ímpia, de forma que não agrada a Deus? Que tipo de cristão é esse? Porque o cristão é o sal da terra. O cristão busca viver uma vida em santidade, longe das coisas erradas. O cristão luta para preservar a santidade, não só a sua somente, mas das coisas que Deus criou, do mundo que Deus criou. Eu sei que o mundo está no fundo do poço, está amarrado na maldade, é prisioneiro do príncipe da potestade do ar. Mas nós cristãos lutamos para que o mundo não se torne pior a cada dia. Não devemos ficar de braços cruzados e aceitar que o mundo se acabe em suas maldades, em suas iniquidades. Nós somos o sal da terra, irmãos. Se o mundo está ferido em algo, nós somos o sal para arder e para curar. Então que a partir de hoje tomemos essa palavra de Jesus Cristo como verdade absoluta dentro de nós. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade absoluta. Então que a gente venha a crer de verdade, acreditar de verdade. Que estamos aqui na terra não para viver como o mundo vive, mas para viver de uma forma diferente, viver para Deus. Agradar a Deus, pregar a verdade, falar a verdade, espalhar o nome de Jesus Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Pregar o Evangelho, ser o sal da terra, preservar aquilo que Deus criou para que o pecado não tome de conta. Se estamos aqui, irmãos, essa é a nossa missão. Levantemos e marchemos e lutemos contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a maldade do mundo, contra o príncipe da potestade do ar. Mas nós não lutamos por nossas forças, mas pela força do nosso Deus. É Ele que nos dá força. É Deus que nos dá o sabor, os nutrientes que precisamos, que necessitamos, para que a gente faça a diferença nesse mundo. Então, irmãos, que a partir de hoje clamemos ao Senhor
para que Ele nos dê os nutrientes que precisamos, que necessitamos, para que a gente seja o sal da terra, para que a gente preserve tudo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, para que a gente lute pela verdade, para que a gente enfrente os falsos mestres, os falsos profetas, não enfrentar com espadas, em guerra, com socos e pontapés, não, mas com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. Sejamos o sal da terra. Busquemos força em Deus, para que a gente não venha ser íspido e perder o sabor, os nutrientes, e ser pisado pelos homens, ser chacotas dos homens. Porque é isso que a gente vê em muitos lugares aí. A gente vê igrejas que perderam o sabor e que estão sendo pisadas pelos homens, por seus líderes, pela sociedade. Igrejas aí que blasfemam contra Deus, que fazem coisas absurdas e dizem estar cultuando a Deus. Mas é mentira. Esses lugares, essas igrejas, esses cristãos estão sendo íspidos porque estão buscando os seus nutrientes em outros lugares e não em Jesus Cristo, e não em Deus. Então devemos acordar e ver como estamos vivendo, como estamos agindo. E se porventura você estiver sendo íspido, peça ajuda a Deus. O sal, quando perde sabor, para nada mais serve. Mas se você perceber que você não é mais como antes, que você não anda na fé mais como você andava antes, peça a Deus para que Ele restaure os seus nutrientes e te fortaleça. E Ele vai te ajudar. Vai te ajudar. Se você buscar a sua força em Deus, Ele vai te ajudar. Porém, se você perder o sabor e continuar buscando a sua força em si mesmo ou em outras coisas e não em Deus e não no nosso Senhor Jesus Cristo, você só vai ser pisado pelos homens, porque não vai servir mais para nada, para nada. Você só vai estar se enganando, se enganando. Então, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Você que está vendo esse vídeo, ouvindo, que o Senhor abençoe a sua vida. Que você venha ser o sal da terra, para preservar as coisas de Deus, as coisas santas, e para lutar contra o pecado, contra a maldade, contra a iniquidade, para defender a verdade de Deus, que o mundo, que o príncipe das trevas vive atacando. Então, irmãos, eu agradeço a todos que têm acompanhado o canal, assistido os vídeos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Compartilhe, comente. Se você quiser fazer perguntas, faça. Se você quiser tirar dúvidas, faça. Se você viu que eu errei em alguma coisa, me fale. Mostre. Porque não somos perfeitos. Mas devemos ser humildes para reconhecer que ninguém é isento de erros. E quando erramos, quão bem-aventurados somos se temos irmãos que nos mostram aonde erramos, que nos exorta com amor e fala: olha, isso que você falou não é correto, isso que você falou não é certo, isso que você fez não é de Deus. Somos bem-aventurados quando temos irmãos assim, que nos mostra que o que fizemos não foi certo. Então, comente aí. Se você não concorda, se você concorda, comente. Que Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.